Apocalipse capítulo 20. Chegamos na última parte do capítulo 20 hoje e algumas questões devem ser levantadas aqui. Se você observar bem a sua Bíblia, capítulo 21 e 22, capítulo 21, no primeiro versículo você tem novos céus e nova terra. Tudo novo. Como diz a música que a gente acabou de cantar, né, com justiça, as lágrimas sendo enxutas dos nossos olhos, um momento de plenitude da existência. Mas o que prefacia, o que, digamos assim, vem antes desse momento de novidade, novo céu, nova terra, entenda-se novo céu, nova terra como aquilo que hoje existe renovado, melhorado, restaurado, redimido. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 que a criação que nós contemplamos e admiramos como a manifestação da existência de Deus, uma prova, como diz o próprio apóstolo Paulo, claríssima da presença e da existência de Deus, ela ainda é cheia de problemas, cheia de mazelas, de limitações impostas pelo poder do pecado que se instalou quando o primeiro casal resolveu se rebelar contra Deus. Essa criação bela ainda hoje será resgatada, mas o que vai acontecer antes? O que deve acontecer antes para que então adentremos esse momento especial dentro da história da redenção, que nós poderíamos chamar de momento da consumação, quando todas as promessas prometidas, feitas pelo Senhor, que todas são, na verdade, unidas e ligadas à pessoa de Jesus, são cumpridas de forma consumada. O que acontece antes? Acontece aquilo que Pedro pregou em Atos capítulo 10, e era conteúdo da pregação do Evangelho. Um dia, todas as pessoas estarão diante do seu Criador e vão prestar contas de tudo o que fizeram. Quando eu leio esse texto, ele me dá um certo temor, me dá consolo também, mas pensando no texto, eu vejo que faz todo o sentido do mundo isso. Nós que vivemos num país extremamente violento, um dos países mais violentos do mundo, vivemos próximos de uma cidade que é uma das mais violentas do mundo, estamos constantemente clamando por justiça, que façam as coisas corretas. Vivemos num dos países mais corruptos do mundo e nós clamamos, e a cidade hoje, o Brasil hoje foi para as ruas porque não está aguentando esse tipo de coisa. Faz todo o sentido do mundo Deus criar, o homem se rebelar e Deus pedir a ele contas do que ele fez. Hoje a gente lê um texto na escola dominical que eu quero compartilhar com você. Se você não veio para a escola dominical, está perdoado, irmão, né? Mas o texto que a gente terminou na escola dominical foi o texto de 1 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7. E o texto vai ensinar para a gente que nada do que temos é nosso. Tudo que temos recebido de Deus. Deus, o Criador, nos deu vários dons. Nos deu o corpo que temos, a saúde que temos, a ausência de saúde que temos. Tudo foi projetado, montado pelo Senhor para nos fazer diferentes uns dos outros. E um dia Ele vai dizer: o que foi que você fez com o que eu te dei? A parábola dos talentos remete essa história. Talento, naquela passagem, não quer dizer uma habilidade. Talento era uma moeda. Ou seja, é tudo que Deus nos dá. Deus nos deu tempo, Deus nos deu paz, Deus nos deu educação, Deus nos deu uma série de coisas. Talvez alguns itens que eu estou listando aqui não cabem para você. Você vai dizer: é porque o senhor não conhece meu pai? É porque o senhor não conheceu minha vida? Certamente, a sua vida e as capacitações que você tem não vieram de você mesmo. Isso é tão lógico, faz tanto sentido quando você para pensar. Um dia todos nós estaremos diante do nosso Criador e Ele vai perguntar: o que você fez? O texto que nós vamos ler, na verdade já lemos, fala de 2 livros aqui. Aliás, de um livro especial e de vários livros. Todos nós estamos escrevendo nossos livros. Cada ato nosso, cada pensamento nosso, cada palavra nossa declarada. Jesus disse: um dia nós vamos prestar conta de cada palavra, de cada pensamento que tivemos. Estaremos diante do Senhor para prestar contas disso.
o que estamos vendo, o que estamos falando. É um momento grandioso que está sendo descrito nesses poucos versículos aqui. A gente falou na semana passada desse período chamado de milênio, onde Cristo reinará, no final haverá uma grande rebelião. E ele então começa o versículo 11 dizendo o seguinte: Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. O texto claramente com um tom muito poético, com aquela ideia de a terra e o céu fugindo da presença do trono. Claramente isso é um elemento poético, mas a ideia clara é de que fugir da presença do trono quer dizer que você não consegue permanecer diante da grandeza desse trono. A ideia de ficar diante de Deus, porque nós não podemos ver a Deus, porque seremos consumidos. No momento em que Deus chegou ao Monte Sinai, tudo tremeu. A presença do Senhor é grandiosa. A criação não é o Monte Sinai, não é você. Toda a criação não tem como ficar diante do Senhor. Essa declaração de que a terra e o céu fugiram da presença de Deus é porque também evoca a ideia de que esse mesmo céu e essa mesma terra também estarão prestando contas, entre aspas, porque eles serão e passarão também por um momento de renovação, que é o que vai acontecer logo em seguida. É nesse sentido que eles não ficaram diante do Senhor, eles foram renovados. É um preâmbulo para o que vai acontecer agora aqui no versículo 21, capítulo 21, versículo 1. Mas como é que o trono é chamado? Quando João tem a visão do trono, no capítulo 4, não sei se vocês se lembram ainda, ele sobe ao céu e a primeira coisa que ele vê é o trono. E ele começa a descrever o que está ao redor do trono. São anjos, são 4 seres viventes, 24 anciãos, milhares e milhares, milhões de anjos, um mar de vidro, uma imagem como se de um arco-íris. Ele começa a descrever as realidades celestiais. Aqui, o que me chama a atenção é que não tem nada disso. Se tem, ninguém está vendo. E o silêncio de João me chama a atenção. Ele só vê o trono. Mas ele qualifica o trono com 2 palavras. O trono é, primeiro, chamado de grande. Então você pega seu computador depois, bota lá, dá um Google lá, Google Imagens, e coloca assim, trono branco. Ou o grande trono branco. E você vai ver vários artistas tentando representar o que João está vendo aqui. A conclusão que você vai tirar é, todas as representações são ainda pequenas diante do trono. Porque eu entendo a intenção dos artistas ao querer representar o trono, tentando mostrar nossa pequenez, dar uma noção para a gente. Mas não deixa de ser, de certa forma, também um atrevimento querer desenhar o trono de Deus. É um atrevimento você querer fazer em uma imagem o trono do Senhor. Ele é grande, ele não é só em tamanho, ele é grande em beleza, ele é grande em magnificência, ele é grande em santidade, ele é grande em poder, ele é grande em justiça. Todos os atributos do Senhor devidamente reconhecidos e representados nesse trono. É isso que João está vendo. Ele é branco. A gente já viu tantas referências ao branco aqui, não foi? As nossas vestes serão brancas, há um cavaleiro branco, e tanto referência branca, Deus nos dará vestimentas brancas. Claramente, a ideia de branca nos remete à pureza, à santidade. E no caso, que é o trono, e é um trono de julgamento, você tem uma referência clara à justiça. Tem muita gente que, ao longo da vida, vai clamando por justiça. E às vezes reclama, porque o mundo é um mundo muito hostil e muito mau. Eu questiono essas pessoas. Será que você vai querer realmente estar diante do Senhor para começar o problema sendo resolvido com você? Se o mundo é tão ruim assim, que tal começar resolvendo com você? Diante desse trono branco e grandioso, o que me chama a atenção é o que eu encontro no versículo 12. E aqui eu quero já adiantar a minha convicção, tá? Versículo 12, para mim, e eu vou explicar por quê. Porque descreve o julgamento daqueles que serão salvos em Cristo. Ok?
versículo 13 em diante, você tem um novo grupo de julgados. Esse grupo, então, será aqueles os condenados. Ok? Então, o primeiro grupo é esse. Por que eu creio assim? Algumas explicações. Primeiro, vamos ler o versículo 13. Diz assim, ou 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos. Como eles estavam? Em pé, diante do trono. Em pé, diante do trono. Ninguém pode ficar em pé diante do trono. Há uma referência a ficar em pé, que são os vitoriosos de Deus, no capítulo 7, versículo 9 de Apocalipse. Os vitoriosos que se encontram diante de Deus estão em pé diante do Senhor. Outra, quando nós chegamos aqui no versículo 3, há um novo grupo de mortos. A maior dificuldade para entender que o versículo 12 é uma descrição de pessoas salvas é porque esse grupo de pessoas é denominado aqui de mortos. E a gente sabe que nós estamos aqui depois de um período de 1000 anos, Jesus já veio, já reinou por 1000 anos, nossos corpos já estão transformados, não há mais morte para aqueles que chegaram a entrar transformados. Como é que ele denomina esse grupo de os mortos? Essa é a grande dificuldade. Mas eu creio que a ideia é tentar fazer um paralelo com os outros do versículo 13. Mas o grupo do versículo 13 é um grupo diferente, distinto. Outra razão, e aqui eu vou só alistar, porque está sendo gravado e alguém pode querer depois conferir, mas há um paralelo bem interessante entre esse capítulo e o capítulo 14, versículo 14 até o 20, onde lá você tem a descrição do julgamento, e você tem então um momento de salvação e um momento de condenação. Então há sempre esses elementos de salvação e condenação no contexto de julgamento. Por isso eu creio que esse versículo 12 fala de um grupo específico. Esse mesmo grupo aqui é um grupo que está ligado ao livro da vida, enquanto que o segundo grupo, a partir do versículo 13, é um grupo que não encontra o seu nome escrito no livro da vida. Também é um outro elemento. Então, eu creio que há uma distinção de dois grupos aqui, o primeiro grupo sendo os salvos e o segundo grupo sendo aqueles que são condenados. Ok? Versículo 12, então, vamos ler com cuidado. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Então você tem primeiro um grupo de livros, plural. Depois tem o livro, né? Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Talvez na sua versão pode ter segundo as suas obras. Segundo o que estava registrado nos livros. Vamos devagar aqui. A gente sempre fala, nós somos protestantes, reformados, evangélicos, e nós acreditamos que a salvação não pode ser jamais por obra nenhuma que venhamos a fazer. Isso é do catolicismo romano. O catolicismo romano prega a ideia de você ser salvo porque você faz alguma coisa. Você faz aquilo, uma penitência, tantas rezas, bolinha para cá, bolinha para lá, aí você é salvo. E olhe lá, na Bíblia, salvação, de uma forma clara e didática, é ensinada pelo apóstolo Paulo. Não por obras para que ninguém se glorie. Para que ninguém diga, eu fiz isso. Eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui hoje. O Senhor sabe quem eu sou, né? Filho maravilhoso. Sempre nota 10 na escola. Não cabe isso. Nada nos recomenda diante de Deus. Tem muita gente com a ilusãozinha de que cada bondade que faz, ele é anotado no caderninho de Deus. Talvez pensando nesse texto aqui. Anotado no caderninho de Deus. O texto vai dizer, então, que esse primeiro grupo de mortos, que eu creio que são os salvos, eles são, então, avaliados em suas obras. Mas, preste atenção, o julgamento não é baseado nas obras. Ele leva em conta as obras, é segundo as obras, mas ele não leva em conta, aliás, ele leva em conta as obras, mas ele não fundamenta-se nas obras. O que leva alguém a ser condenado ou não nesse contexto não é o que está escrito nos
livros. É o que está ou não está escrito no livro singular, o livro da vida. Esse é o que leva a pessoa a condenar, a ser condenada ou não. O que nós tiramos de lição para nós aqui é que nós, que acreditamos que somos salvos pela fé, não por obras, pela graça de Deus somente, nós não podemos cair numa reação equivocada quanto à graça de Deus e achar que nossa vida agora não tem nenhum tipo de importância o que eu venha escolher ou o que eu venha fazer. Deus vai levar em conta, sim, cada ato, escolha que nós fazemos. E aquela velha frase que às vezes é extremamente mal utilizada, uma vez salvo, sempre salvo, e eu concordo com essa frase, se ela for bem aplicada, não pode ser utilizada para você viver uma vida desregrada, porque isso não é digno diante do que Deus fez por nós. Então, o primeiro grupo aqui é um grupo que está dentro do livro da vida. Ele vai dizer: os livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados, de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Versículo 13. O mar, e aqui vem um outro segundo grupo. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. A ideia aqui, claramente, é de que não sobrou nenhum morto. Ninguém que existiu um dia vai deixar de estar nesse grupo aqui. A morte, o Hades e o mar. A ideia de que não sobra ninguém. Todos estarão diante do Criador. Não dá para fugir. Não dá para achar que na morte todas as coisas acabaram. Não. Um dia estaremos, sim, diante do Criador. Diante do Senhor, para prestar contas pelo que nós fizemos. Olha como é interessante. A palavra, na minha versão, tem a morte e o Hades. Talvez na sua Bíblia tenha a morte e o inferno. Ou algumas versões diz a morte e o além. Essa palavra Hades, ela tanto pode significar inferno, como o lugar dos mortos. Sem entrar no mérito se é inferno ou não. É o lugar do que a gente chama de estado intermediário, entre a morte e a ressurreição. Nesse caso aqui, ao que tudo indica, a palavra geralmente pode ser traduzida assim como inferno, mas nem sempre. Tá? No caso aqui, a versão NVI, que é a que eu sigo, ela prefere não entrar no mérito e já colocar a palavra em grego mesmo para você, então, como intérprete, tentar chegar à sua própria conclusão, que eu acho muito mais interessante e prudente por parte dos tradutores aqui, da equipe que traduziu. Entregaram seus mortos. A ideia de entregar os mortos aqui implica, certamente, pensando no que aconteceu anteriormente, em ressurreição. E aí ele fala: entregaram seus mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo, ele explica, é o quê? É a segunda morte. A gente viu, lendo uma das cartas às igrejas, nos primeiros capítulos de Apocalipse, capítulo 2 e 3, ele vai dizer que aquele que é vencedor, que persevera nos caminhos do Senhor, essa pessoa não passará pela segunda morte. Claramente, segunda morte é uma expressão de condenação. É segunda morte no sentido de que é a morte final e também porque ela vem depois da ressurreição. Okay? Não é morte no sentido literal de parar de respirar. É condenação. Continuando. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Aqui é o critério final. O critério, todas as obras foram devidamente avaliadas, levadas em conta. E na parte das aplicações eu vou falar um pouco sobre isso. Mas o que determinou a palavra final no critério do juiz, supremo juiz, foi: o seu nome está no livro da vida? São livros, mas tem o livro. Os livros são os nossos atos. Mas o critério do juiz, do trono grande e branco, é: o seu nome está escrito no livro da vida? Se está, ok. Se não está, está fora. Esse é o critério. Então, mesmo que Deus leve em conta as obras, o critério maior não é esse. O critério maior é: o seu nome está escrito no livro da vida. E tem uma passagem muito interessante.
quando os discípulos saem para expulsar demônios, curar pessoas no ministério terreno de Jesus. E aí eles voltam alegres, porque podiam fazer isso. E Cristo diz, não fiquem alegres porque os demônios obedecem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. A gente sabe, para ter esse nome escrito no livro da vida, não é nada que a gente venha a fazer. O que a gente faz são os livros, mas no livro não é o que você faz. O livro é uma coisa, os livros são outra. O que você faz é levado em conta, mas o que é determinante não é o que você faz. É o que está no livro, não nos livros. O que nos salva é a pessoa de Cristo, sua obra na cruz, sua vitória na ressurreição, a confiança no ato fora de você, uma mensagem que não veio de dentro da sua cabeça, mas alguém que te contou. É isso que nos salva. A reação, a resposta de fé, a mensagem clara e simples. Jesus cumpriu tudo na cruz. A nossa condenação Ele tomou sobre si e Ele passou para nós a eternidade com Deus. Ele passou para nós e passou para Ele a nossa condenação. E essa transfusão de bênção é realizada não por um ato nosso, mas pela fé, que segundo o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, não é algo que se faz. Fé é receber o dom gratuito de Deus. Quantas vezes essa palavra graça aparece nas Escrituras? Milhares de vezes. Sempre lembrando, às vezes o apóstolo Paulo não se controla, ele diz o dom gratuito de Deus pela graça, que é o dom. Ele fala várias vezes, para que não venhamos a esquecer jamais disso. O texto é pequeno e queremos ir para as nossas aplicações. Tá? Eu acho que ficou claro, evidente tem elementos de dificuldade aqui do que eu falei do versículo 12, mas numa pregação não dá para a gente responder todas as coisas que a gente pretende, né, numa conversa mais formal, numa aula. Então vamos para aqui para algumas aplicações. Já lemos o texto, vamos aqui tirar alguns desafios para a gente. Primeiro desafio que eu trago para vocês. Teremos que enfrentar o resultado das nossas escolhas, sejam elas boas, sejam elas más. Há um pensamento equivocado quando o assunto é salvação. Aquilo que eu falei no começo. Sou salvo. Então, nada do que eu venha fazer altera o meu estado de salvo. Essa é a mentalidade de muitas pessoas. Mas o que parece para vocês isso? O que vem à sua mente quando alguém diz assim, Jesus me salvou, mas eu posso viver de qualquer maneira? A minha primeira sensação é que essa pessoa tem uma parte do cérebro ainda não ativa, né? Ela não pensou. Salvou de quê? Do pecado? Então você é salvo do pecado e se lança no pecado? Como assim? Como é que você pode voltar para uma coisa que Cristo te salvou? Se você não queria que Ele te salvasse dali, porque você está voltando para lá? Não faz sentido nenhum. Mas ainda, esse tipo de postura ainda me traz algumas referências. Eu consigo, ao ouvir isso, sentir um cheiro de ingratidão muito grande. Como é que você entende? Jesus, aquela morte terrível na cruz, foi para mim. Foi por minha culpa. Foi o meu pecado. Mas eu vou viver de qualquer jeito. Não dá um cheirinho de ingratidão no ar, irmãos? Mas também, você consegue contemplar a feiura do egoísmo nesse tipo de declaração. Você consegue ainda ver a impiedade descarada. Que reação mais indigna à cruz. Eu vou viver de qualquer maneira. Como é que diante de um ato de amor, você vive depois do ato de amor de qualquer maneira? Deus vai levar em conta as nossas obras. Isso não vai ser determinante, mas Ele vai levar em conta as nossas obras. Irmão, pense bem em suas escolhas, em suas avaliações, em sua tomada de decisão. Perceba o que você está fazendo. Quantas vezes nós testemunhamos entre nós
ou entre familiares, entre pessoas próximas, o resultado de escolhas tolas, não pensadas, não avaliadas, não levadas ao trono de Deus, não submetidas à palavra do Senhor. Você está escrevendo livros que não serão determinantes, mas daqui a pouco, na minha próxima aplicação, logo em seguida, eu vou falar um pouco sobre a diferença que isso faz na nossa vida, na eternidade. Entenda isso. Tenha mais zelo com as suas escolhas. Segunda aplicação. Nossas obras serão levadas em conta. E aqui eu acredito que, porque serão levadas em conta, haverá algum nível de distinção entre as pessoas na eternidade. Ninguém vai entrar igual. Como hoje, ninguém desfruta de Deus igualmente, no futuro também não será assim. Hoje, temos uma sala cheia de pessoas que vieram louvar o Senhor, ouvir a palavra do Senhor, mas não venham me dizer que o desfrute é igual, porque não é. A sensibilidade à palavra, a sensibilidade às verdades, a certeza, a convicção, isso varia de cadeira para cadeira aqui. Isso é verdade hoje, isso vai ser verdade no futuro. Então tem muita gente com pensamento tolo e que não faz nenhum sentido quando diz assim, o importante é que vou estar lá. O importante é que eu vou estar lá. O que a Bíblia parece estar nos incentivando é, não pense só que você vai estar lá. Pense em como você vai chegar lá. Porque o desfrute não vai ser igual para todo mundo. Para mim, a distinção que vai haver no futuro é essa. Os teólogos variam nas suas conclusões, mas para mim, eu vou seguindo mais essa linha de desfrutes. Salvo engano, Jonathan Edwards pensava assim. Há uma variação de prazer em Deus hoje, como haverá também na eternidade. Nós poderemos desfrutar de Deus mais ou menos. Haverá uma variação. Todos estarão felizes em harmonia com o Criador e consigo mesmo. Porém, haverá mais desfrute para uns do que para outros. Lembra de Jesus Cristo falando das cidades impenitentes? O que ele diz? Para essa daqui haverá mais rigor para essa do que para aquela. Mais rigor na condenação. Portanto, parece que vai haver também na área dos condenados uma diferenciação. Mais rigor para um, menos rigor para outro. Quanto mais Deus te dá, mais Ele vai te cobrar. Irmão querido, amado, brasileiro, que tem uma Bíbliazinha completa em casa, né? Tem a Bíblia anotada, corrigida, atualizada, NVI, mensagem, paráfrase, livro. Querido, Deus vai levar em conta tudo isso, evidentemente. Ele está te presenteando com tanta coisa boa. Pensa, nós não chegaremos na eternidade igual como todos. Essa igualdade que alguns querem propor, simplesmente nunca existiu e nunca vai existir. Terceira aplicação. Nós, no dia do julgamento, veremos como realmente somos. Ou, no caso, depois do milênio, né, como éramos. E será, em algum sentido, aterrorizante. Ter diante do Criador explicitado em livros registrados, claramente isso aqui é uma questão simbólica, o que nós fizemos. E será de alguma forma aterrorizante. E ao mesmo tempo, o nosso coração estará cheio de gratidão. Porque se hoje nós somos gratos a Deus por nos ter salvo, sabendo quem nós éramos, né? Sabendo quem nós éramos, e aqui alguns se conhecem de longa data, e nós sabemos quem nós éramos. Uns aqui sabem muito bem uns quem eram os outros aqui. E nós não éramos interessantes, não. No dia do julgamento, ficará mais claro quem nós éramos, mas isso reforçará em nós o conceito do amor de Deus.
Vocês entenderam o que eu estou dizendo? À medida em que você entende o quão pecador você é a medida em que você vai contemplando quanto mais graça Deus te dá. É a lógica de Paulo, né? Ele vai falar assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então você vai chegar no daquele dia, vai ficar corado de vergonha diante de algumas coisas, mas ao mesmo tempo nós teremos, porque temos nosso nome escrito no livro da vida, a certeza do amor de Deus e ratificado cada vez mais o amor do Senhor por nós. Quarta aplicação. Precisamos ser alegres por estarmos com o nosso nome escrito no livro da vida. Como eu acabei de citar para vocês, é Lucas 10, 20, o texto diz assim, ó, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Alegrem-se por isso. É uma reação digna do que Deus fez por nós. Deus nos deu a salvação. Como não ser alegre? Como não ser feliz? É interessante que a gente vive com pessoas que não compreendem o Evangelho, elas sempre olham para a gente com um olhar de pena. Não é? Sim, né? Sim. Nem faz. Tu não pode fazer isso não, né? Fazer isso não. Tu não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. É impressionante como essas pessoas acreditam que nós somos tristes. É verdade que alguns crentes fazem questão disso. Tem uns crentes que gostam de ter aquela cara assim, né? Agora eu sou de Deus. Né? Fica aquela coisa depressiva. Mas nós temos muito motivo de estarmos alegres, felizes, plenos, satisfeitos em Deus. Uma alegria que não pode ser escrita, mas sempre a gente vai descrevendo e entendendo a pobreza do nosso vocabulário para poder expressar a alegria de estar com o Criador, saber que nós podemos falar com o Criador, saber que Ele está nos ouvindo, não por nós. Isso para mim é maravilhoso. Tem gente que troca isso por uma cerveja, tem gente que troca isso por uma baforada, tem gente que troca isso por qualquer outra coisa. A nossa alegria deve ser o fato de que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Você tem certeza disso? Tenho. Então, vamos alegrar. Quinta aplicação. Nunca testemunharemos a justiça em nossos dias. Você pode dizer assim, pastor, já estou acostumado com isso, né? É bom se acostumar mesmo. A passagem aqui descrita deve causar em nós uma esperança. Porque eu conversando, acho que foi com o Barroso esses dias sobre justiça. Cadê o Barroso? Está por aqui? Não lembro se ele está por aqui. Mas a gente estava falando sobre justiça. Foi na quarta-feira, eu acho. Falando sobre justiça e falei com o pastor Epson também ontem, a gente conversando, trocando uma ideia, eu falando como o sistema judiciário não tem suporte nenhum do mundo todo para fazer um julgamento como esse julgamento será feito. Não tem. Falta testemunha, faltam provas, faltam elementos que corroborem. Mas nesse julgamento, todos os livros serão abertos. Documentos devidamente reconhecidos, com selo celestial. Provas incontestáveis. Enquanto esse dia não chegar, todos os julgamentos que antecedem a esse dia não serão completos. Serão falhos. Portanto, não se escore, não se conforte no julgamento dos homens. Ele é extremamente falho. Alguns já puderam experimentar isso na própria pele aqui na igreja. Então vamos cantar aquela música, né? Que a gente cantou, né? Então, o dia da vitória em que virá o meu Senhor, Jesus Cristo, aí, consumação. Sexta aplicação. Julgamento e ira são as respostas santas e justas de Deus ao nosso pecado. Deus fica irado e condena as pessoas, não porque Ele é um Deus de condenação, porque Ele é um Deus de justiça. A condenação nada mais é do que uma resposta que Deus está dando ao que você fez a Ele. Mas quando Ele nos ama, não é uma resposta que Ele dá a nós.
é porque ele é amor. Ele ama porque a natureza dele é amar. Se ele condena, é porque ele tem que responder aos seus atos de injustiça, de impiedade diante dele. E por último, eu queria sugerir para você aqui um pensamento. O que você dirá quando se encontrar com o seu Criador? O que você dirá? O que você pode dizer? Algumas ideias que podem estar surgindo aqui. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, que você faz essa pergunta, a maioria esmagadora delas vai dizer o seguinte: eu não roubei, eu não matei. Aí vai dizer, eu não estripei ninguém, eu não cortei ninguém em 20 pedaços e coloquei na geladeira. Aí começam as coisas mais absurdas do mundo. O que ela fez, ninguém diz, ela só diz o que ela não fez. Pode perguntar, parada de ônibus, qualquer lugar, evangeliza alguém. Nós evangelizamos lá na Praça de Alencar, evangelizamos em vários lugares. Quando a gente evangelizava, o Marquinhos estava no meu grupo, né? Batata, seja na praia, no interior, seja na Praça de Alencar, sempre a resposta é a seguinte: meu amigo, se você morrer hoje, se encontrar com o seu Criador, prestar conta aí, o que você acha que você vai estar com Deus? Você acha que Ele vai te receber bem? Mas eu acho que sim. Nunca matei, né? Nunca roubei. Eu acho que eu sou um bom filho. É isso. É isso que te recomenda diante de Deus? O que você fez, o que você não fez? Aí você vai para o outro lado, que foi mais comum na praça do Zé de Alencar, né? Cheguei, brother, se você morrer hoje, o que acontece? Você vai estar, pai, vai dar certo, não, eu vou estar condenado mesmo. Por quê? Porque eu matei não sei quantos, roubei não sei o quê, aí ele disse que não vai. Mas todos os dois estão baseados em quê? No que faz ou no que não faz? Eles estão olhando para os livros, estão esquecendo do livro. Eles estão olhando sempre para os livros, achando, Deus vai levar em conta. Deus vai levar em conta nossas obras. Mas isso não é determinante no dia do juízo final. É você estar no livro da vida. E para estar nesse livro, é gratuito. Pelo amor de Deus. O pecador gosta de tudo que é de graça, menos da salvação, cara. Você jogar um brinde para alguém, o cara fica louco. Uma caneca de brinde. Essa caneca é para mim? De graça? Posso levar? Pode. Fica feliz. Você trabalha com venda, sabe disso. Quem trabalha mais com venda aqui? Aqui, sabe que brinde brasileiro, você vai comprar um carro, cara, numa rally, o cara vai me dar um chaveiro que vem com um negócio, vem com minha foto no chaveiro. Um brinde de graça para o cara é maravilhoso, mas ao cara diz assim, meu amigo, entenda uma coisa, a salvação eterna, a entrada do novo céu e nova terra é gratuita. É de graça. Confie. Não é baseado em você. Se fosse baseado em você, seria terrível. Graças ao Senhor é baseado somente no amor soberano, na sua gloriosa soberania em ter derramado a sua graça em nossos corações. É assim que nós entramos no livro da vida. É assim que nós temos registrado o nosso nome no livro da vida. No final das contas, não é porque você se converteu que o seu nome foi escrito no livro da vida. Você se converteu porque o seu nome já estava escrito nesse livro antes da fundação do mundo. Deus assim o quis. Irmãos, vamos reagir a essa verdade com muito amor, com muita gratidão a Deus. Esse último capítulo, a última parte do capítulo 20, é o prefácio para o que Deus tem preparado para nós. Para chegar no novo céu e na nova terra, tem que haver um grande julgamento em que a própria criação vai ser sujeita a isso. Quando entrarmos lá, diz a música que nós vamos daqui a pouco cantar novamente. Toda lágrima será enxuta. Eu acho que claramente é uma linguagem poética, porque a gente chora enquanto escuta essa música, mas a gente não chora de tristeza, a gente chora de alegria.
né, de alegria. E eu creio que na eternidade, com a total ausência de pecado, nós vamos olhar para o nosso Senhor, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos olhar para Ele e vamos dizer, eu te amo. Por quê? Porque o Senhor me libertou dos meus pecados. Não vai haver pecado, mas também não vai haver esquecimento do pecado. Porque a lembrança do pecado vai estar muito ligada à gratidão que vai ser gerada imediatamente. Porque a gente não pode chegar no céu e dizer assim, nós somos gratos ao Senhor, mas ninguém sabe por quê. Eu sei que aqui é bom. Muito legal aqui, né? Não tem lá, não sei, como é meu nome, né? Quem sou eu? É muito legal. Não! A gente vai estar lá sabendo de tudo. E muito mais, porque a gente passou pelos livros. E ao passar pelos livros, a gente vai dizer como Deus nos amou. Hoje a gente diz como Deus nos ama. Como pode ser isso? Ao passar pelos livros, continuaremos perguntando com muito mais vigor como Ele nos amou. Porque muitas coisas que nós fazemos hoje, nós não temos noção da intenção, porque é tão profundo e arraigado no nosso coração, e nós temos uma mania terrível de enganar nós mesmos. A Bíblia diz, o coração é enganoso. O coração de quem? O nosso. Engana para quem? Para nós. Nós nos enganamos constantemente. Mas no dia do trono, grande trono branco, aquelas intenções mais profundas serão reveladas. E nós amaremos mais a Deus por isso. Que essa possa ser a nossa reação. Gratidão, amor ao que Deus fez por nós. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua revelação. Maravilhoso, maravilhoso. O Teu amor. Deveríamos ser consumidos pelo Senhor, pela Tua santidade. Nos faz pessoas que promovem o Teu amor em boas obras, nunca pensando que essas obras nos aproximarão de Ti, ou chamarão a Tua atenção, porque o Senhor que nos procurou, nós estávamos perdidos, não o Senhor. O Senhor que nos achou. Ajuda-nos, ó Pai, a escrever livros de santidade, livros de compromisso. Que no nosso livro temos capítulos inteiros de santidade. Que lá tenha descrito quanto Te amamos. Que lá possamos encontrar descrita a alegria profunda que temos ao falar contigo. Que tenha escrito das nossas surpresas, das nossas alegrias constantes. Que façamos bons livros, nos ajuda, ó Pai, a desfrutar mais de Ti. Chegar naquele dia, adentrando a nova realidade consumada, desfrutando mais do Senhor. Porque não amamos mais ninguém do que a Ti. Aliás, só amamos os outros porque Te amamos. Sem Ti a nossa vida não faz nenhum sentido. É vazia, é seca, é sem propósito, chega a ser tola. E é tola toda a vida sem Ti. Nos aproxima mais de Ti, Senhor, da Tua palavra. Nos faz desfrutar, escrever livros
maravilhosos. Em nome de Cristo que nós choramos. Amém.